Case dessa semana está trazendo o radialista, jornalista Franco Júnior, e ele também que tem aí o Instituto de Comunicação Franco Júnior. Pois é, esse é o nosso Franco Júnior. Franco, seja bem-vindo mais uma vez. Como nós estávamos falando, às vezes nós conseguimos momentos importantíssimos em nossas vidas. Porque a gente é estimulado para isso, né? Você precisa deixar de ser empregado, você tem que ser tua própria empresa, empreendedorismo, Sebrae, e vamos com uma porção de oportunidades para que você possa crescer e tudo mais. Tal. Aí a pessoa cresce, a pessoa de repente tem assim patamares diferentes na sua vida. E chega um momento em que é solicitado dele a fala, a comunicação. E aí é que o Franco Júnior entra em ação. Franco, o que dizer aos amigos em relação às técnicas, em relação às preocupações, em relação a cases que você tem para contar para nós aqui, das diferentes empresas que você atua, em diferentes profissionais que você trabalha, com a importância de você não ter mais medo de falar em público? João, primeiro, obrigado pelo convite mais uma vez. Eu que estive aqui recentemente e foi um sucesso, as pessoas conversavam. Franco, que bacana o programa, que bacana a participação do Sérgio. Mais uma vez, muito obrigado por esse convite. E é uma alegria grande participar aqui do Case. O Case que sempre fala sobre empreendedorismo, quer dizer, como conseguir uma carreira de sucesso dentro do mundo corporativo. E talvez uma das melhores e mais eficazes atitudes é, sem dúvida nenhuma, a questão da boa comunicação eficaz. Que eu costumo dizer que a comunicação eficaz é quando você fala e outra pessoa compreende aquilo que está sendo falado. O ser humano, o profissional, ele precisa ter uma comunicação eficaz. E no mundo corporativo, a boa comunicação eficaz, deixou de ser um atributo, um algo a mais, e passou a ser um importante diferencial. Mais do que isso, uma sobrevivência. Hoje, o profissional que não se comunica de maneira eficaz, ele chega até determinado ponto da carreira e não consegue mais galgar postos importantes. Porque, veja bem, até um certo momento, era típico. Fala com o meu assessor. Vai fazer uma entrevista, pega as informações com a minha assessoria. Hoje, necessariamente, não é mais assim. Hoje, você tem que dar a cara. Hoje, você tem que falar e você que tem que dizer. E, de repente, você está num momento em que você nem imagina que vai ser solicitado e, do nada, aparece o microfone à sua frente. E, Franco, qual é a sua opinião sobre? E essa velocidade acaba gerando um conhecimento que é individual, meu, seu, do amigo do Case, telespectador. Esse conhecimento ele precisa ser comunicado. Essa informação que gera esse conhecimento não tem valor algum se não for passado adiante. Então essa necessidade de comunicação acabou sendo, para muitas pessoas, um grande problema. Não só dar uma opinião, mas fazer isso que nós estamos fazendo, uma conversa. Lá no Instituto nós recebemos pessoas que não conseguem fazer uma apresentação em público e, mais do que isso, não conseguem conversar com o cliente, conversar com uma outra pessoa, tem uma dificuldade imensa de expor um ponto de vista, de expor uma opinião. Duas informações, uma delas fantástica, outra mais ainda. A primeira delas, a comunicação é um diferencial importante, mas a comunicação é extremamente técnica. E a boa informação é que todo mundo pode aperfeiçoar, melhorar, falar bem, falar de maneira eficaz. Eu trabalho com comunicação há cerca de 20 anos. E nessa caminhada, Sérgio, eu jamais vi uma pessoa que realmente quisesse e que não tenha aperfeiçoado, melhorado a sua comunicação. Hoje a comunicação é o nosso cartão de visitas. Uma boa empresa é importante, sucesso profissional é importante, mas tudo isso precisa ser passado, mostrado. E é através da comunicação que nós conseguimos isso. Comunicação de uma reunião, comunicação de uma fala em público, comunicação de uma sala de aula. Hoje os professores estão buscando cada vez mais o aperfeiçoamento da comunicação. Só ter o conhecimento teórico já não é mais suficiente se esse conhecimento teórico não for passado de maneira eficaz. E interessante, porque nós estamos utilizando muito aqui, particularmente o Franco, comunicação eficaz. Defina operacionalmente, para o público que nos acompanha, o que vem a ser a comunicação eficaz. Porque não significa palavreado,
porque pode até ser incoerente com o que ele mesmo já acabou de falar aqui, né? Muitas vezes pessoas pensam que falar difícil, usar termos que você vai buscar lá no dicionário, ou então que se usava 30, 40 anos atrás, que caiu no desuso, mas que dá-se a impressão de você ser uma pessoa culta, elitizada, para poder usar aquele termo. Se você não se faz compreender, responde em forma operacional, como é que você descreve a comunicação eficaz? Comunicação eficaz é falar de um modo que o nosso ouvinte entenda o que está sendo falado. É um grande equívoco achar que quanto mais difícil eu falo, maior credibilidade eu transmito. Isso pode ser um grande erro se você está falando para uma plateia que não tem conhecimento daqueles termos, daqueles jargões usados. Isso é muito comum, por exemplo, em uma profissão que é mais técnica. E hoje, cada vez mais, as profissões técnicas estão buscando cursos de comunicação, porque falar tecnicamente é um bom passo, mas um bom passo para quem está falando para um auditório, falando para ouvintes que têm o mesmo conhecimento dele. Se aquele auditório não tem o mesmo conhecimento de quem está falando, desconhece as informações, os jargões, esse auditório acaba ficando desinteressado pela mensagem. E aí você não consegue a atenção do ouvinte. E aí não fecha a comunicação eficaz. Falar fácil, falar de uma maneira que a pessoa compreenda. Isso é uma comunicação eficaz. Que é diferente, por exemplo, do uso de gíria ou de outros jargões que ele se citou aqui. Vícios de linguagem. Vícios de linguagem, não é isso? Não fique comendo S, comendo R, porque depois isso compromete na sua fala. Certo, professor? Certo. E tem mais um detalhe. O vício de linguagem, por exemplo, Sérgio, o né, fechando toda a frase. Eu estou falando em público e eu preciso da confirmação, da segurança do auditório. Então eu incluo a palavra né no final de toda a frase. Vocês compreenderam? Né? Estou sendo claro. Né? E essa confirmação que vem do auditório me ajuda a continuar com a apresentação. Qual é o grande problema do né? Ou qual é o grande problema dos vícios de linguagem? Ele acaba desviando o foco de atenção da plateia, do ouvinte. Existem algumas pessoas que vão numa aula, que vão numa palestra e ficam anotando quantas vezes o palestrante, professor, repete aquele vício de linguagem. E essas pessoas deixam de prestar atenção na mensagem. O vício de linguagem desvia a atenção. O empresário, ele precisa saber se comunicar. E se ele inclui um vício de linguagem na sua forma de falar, ele desvia a atenção da mensagem, desvia o foco. Mas só o né no final da frase? Não, é o início de uma frase com bem. Sobre isso eu quero falar. Bom, sobre isso eu quero falar. Quer dizer, inclui, coloca lá a palavra no começo também da frase. E tem as famosas expressões da moda. Tipo assim. E é o tal do tipo assim que pega... Esse é bem atual, hein? Principalmente no público jovem. Existe um dos cursos que é o mais abrangente de todos, já existe há mais de uma década, que é o Vencendo o Medo de Falar em Público. Perfeito. Que é um curso básico, pensado, formatado, com muitas técnicas pensadas exatamente para você. Que toda vez que tem que se apresentar em público, passa a vez. Que toda vez que tem que apresentar um trabalho, um seminário, comandar uma reunião na sua empresa, você passa a vez. O curso Vencendo o Medo de Falar em Público foi pensado exatamente para você. Gente, Franco Júnior, ele pode ser encontrado no Instituto de Comunicação Franco Júnior. Qual que é o endereço, o site, para a gente coloque no vídeo, para que as pessoas possam entrar em contato com você e poderem aí usufruir dessas informações e destas técnicas para melhor aproveitar aí o seu dia a dia em relação à comunicação. É o www.francojunior.com.br. O Júnior é por extenso. Também as redes sociais, o Twitter é Instituto FJ. E no Facebook também Instituto FJ. Gente, é a informação que nós tínhamos para passar para você no case dessa semana, com o Franco Júnior podendo trazer, quebrar tabus, paradigmas de que você às vezes era refém, não é? Não conseguia ir adiante, por quê? Porque toda vez que tinha que falar em público ou tinha que fazer alguma apresentação, para quem quer que fosse, além de você, e o espelho muitas vezes, e até o espelho fazia você tremer,
não é? Então você não conseguia ir adiante. Agora é só acessar esses endereços que estão aí no vídeo para que o Franco e sua equipe, porque isso é importante, você tem toda uma equipe também de apoio para poder atualizar, poder orientar, trazer, pesquisar informações para fazer essas adequações ao público-alvo que você for trabalhar, Franco. Exatamente, é uma equipe multidisciplinar, existem psicólogos, existem fonoaudiólogos preparados e também especializados exatamente na oratória. Então, gente, não é nenhuma brincadeira, é uma coisa muito séria e que faz muito bem para você. E não precisa tomar em gotas e nem em drágeas, certo? É só fazer o curso do Franco Júnior. Franco, considerações finais com os nossos agradecimentos pela sua participação. Já estamos chegando no final do ano, um bom final de ano e um feliz, melhor ainda, começo de 2012 para você e toda a equipe. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado a você, telespectador do Case, pela sua audiência. A comunicação é importante e diferencial. Se você já se comunica de maneira eficaz, o importante é o aperfeiçoamento. Se você ainda tem alguma dificuldade na comunicação, entenda que falar bem não é mais uma questão de diferencial, é uma questão de sobrevivência. Muito obrigado, Sérgio, pelo convite. Que nós tenhamos um Natal, um ano novo repleto de felicidade, paz, tranquilidade e um 2012 de boas comunicações. E com essa mensagem nós chegamos ao término do Case dessa semana. Semana que vem tem mais. Um abraço e até lá.